nós já passamos algumas fases no matrimônio, acho que não todas as possíveis, mas fases melhores, mais românticas, fases difíceis, com lutas ou no relacionamento, ou com os familiares, ou com doença, ou com dinheiro, ou com tudo junto. E seguramente, se você é casado há tempo suficiente, Hugo e Amanda, né, ouçam, né, o que nós vamos dizer, você também já passou as suas fases. Né, e seguramente com muitos conflitos. Obrigado, linda. E são muitas as coisas que num casamento, ao longo dos anos, a gente acaba divergindo e às vezes não da melhor forma. Mas o que eu quero dizer para vocês é que no ministério pastoral, conversando com amigos, enfim, e situações que a gente acompanha aqui e ali, eu acho que são 4 grandes áreas que geram mais conflitos. Não são só essas áreas, mas essas são bem comuns, ok? Primeiro, é a área do dinheiro. Não necessariamente é a primeira, mas é uma das áreas. Orçamento, os gastos da casa, viagem, investimento, cartão de crédito, dívida, tudo isso traz conflitos. Eu tinha um professor de economia que falava o seguinte, épocas de crise econômica são épocas de revoluções. E são épocas em que, muitas vezes, nas famílias, o clima fica tenso também. Segundo assunto que gera muito debate, muitas vezes, é o assunto dos filhos. Quando nós temos filhos, a dinâmica do casamento muda. Muita coisa boa acontece, claro, mas algumas dificuldades surgem também, porque quando a gente tem filhos, muitos dos nossos valores de família, de criação, do que a gente acredita ser certo, errado, bom, ruim, isso entra em choque. E coisas e outros métodos de ensino, alguns são mais rígidos, outros são menos rígidos. E isso gera muitos conflitos. Um próximo item que também está na lista dos mais é a lista dos parentes. E o Cláudio manifestou 8 cunhados, né? Não sei se é uma área, mas enfim, muitas vezes nas nossas famílias, visita a sogro e sogra, ou própria existência do sogro e da sogra, né? Não precisa nem ser visita, mas cunhados, outros parentes, festas, Natal, Ano Novo, vai nascer na casa de quem? E aquelas tretas de família, muitas vezes, às vezes família com dinheiro, trabalhando junto, nossa, aí complica ainda mais. E um último assunto também que dá bastante pano para manga é o assunto da intimidade, do sexo, do relacionamento íntimo do casal, que é um assunto delicado, mas que ao longo da vida vai gerando muitas tensões relacionadas à frequência, relacionadas a formas de se lidar com isso, a desejos que são nem sempre no mesmo momento igualmente compatíveis, e muitas insatisfações nessa área também e muitas brigas e tudo mais. Como estamos numa igreja evangélica, eu quero falar para vocês que em todas essas áreas que nós estamos lidando aqui, dinheiro, filhos, parentes, sexo e as outras possivelmente que você tenha de conflito, já teve no seu casamento, as Escrituras falam sobre isso. E eu poderia citar aqui para cada uma dessas áreas textos específicos, e a gente lida na Escritura com dinheiro, por exemplo. A Bíblia fala, não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Romanos capítulo 13, versículo 8. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos desse mundo, nada podemos levar. Estou citando para vocês 1 Timóteo 6. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos assim satisfeitos. 1 Timóteo 6, 6 a 8, eu citei para vocês. A Bíblia fala sobre filhos. Filhos, obedeçam seus pais. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, para que tudo vá bem. É o primeiro mandamento com promessa. Mas aí diz para o pai e para a mãe: e pais, não provoquem seus filhos a ira. Não é só um lado, o outro também. Eu estou citando para vocês Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3. Quanto aos parentes, a Bíblia já é mais econômica.
mas ela traz princípios, como por exemplo em 1 Timóteo 5, falando não repreenda asperamente a um homem idoso, mas falando para um pastor, mas que a gente aplica aos relacionamentos, para um sogro e sogra, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Tratem as jovens como irmãos, as mulheres idosas como a mãe e as moças como irmãs, com toda a pureza. Enfim, e nesse texto depois ele vai falando do cuidado com os nossos pais e avós. 1 Timóteo capítulo 5. Sobre sexo a Bíblia fala bastante também. Hebreus 13, 4 diz assim: o casamento ele deve ser honrado por todos. Por todos. O casamento é uma instituição divina. Mas ele diz assim, o leito conjugal é um eufemismo para o sexo no casamento. O leito conjugal deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. 1 Coríntios 7 menciona, por exemplo, que o corpo do homem pertence à mulher, o corpo da mulher pertence ao homem. Enfim, a Bíblia também fala de sexo. Provérbios 5 fala da relação sexual no casal, no casamento, e trata isso como uma grande bênção. Mas a questão que eu quero lidar com vocês não são nessas áreas específicas hoje. Como eu falei para vocês, o título foi, deixa eu voltar aqui, desculpem, Conflitos e os Problemas Submersos. Qual que é o meu ponto com a gente aqui hoje? Todas essas áreas e outras dão um monte de pano para manga e discussões. Mas o que eu estou falando para vocês é que o problema não está aqui. Essas questões que nós estamos vendo aqui, a gente vai ter que lidar em algum momento. Mas eu diria que é que nem quando o nosso filho está com febre. Vai lá, mede lá, está com 39,5. Dependendo do que for, se eu der um analgésico ou um antipirético, é isso que fala. Antitérmico é melhor, né? Antipirético, nossa. Para o filho não pirar, né? Então, não funciona. Mas o antitérmico, obrigado, Denise. Se for um resfriado, até que resolve. Não resolve o resfriado, mas melhora. Agora, e se a febre vem de uma gripe, de um processo viral ou bacteriano, só o antitérmico não vai resolver. Pior. E se a febre vem por causa de uma pneumonia? Ou pior. E se a febre vem por causa de um câncer? Não adianta eu resolver a febre. Eu tenho que resolver o que está causando a febre. E o nosso ponto aqui é que esses 4 e outros itens que geram muitos conflitos no lar, eles não são o problema. Eles são os sintomas de que existe um outro problema. De que existe algo debaixo disso, causando conflitos em áreas que aparecem. É a ponta de iceberg. E é normal quando a gente começa a ter conflitos em uma dessas áreas, a gente vai puxando o conflito para as outras. E ele fala, onde que eu resolvo esse negócio? Eu não estou dizendo que a gente não vai trabalhar essas questões. Eu estou dizendo que primeiro, talvez eu tenha que trabalhar o que causa os problemas nessas áreas aqui. E eu trouxe para vocês um texto hoje que lida com conflitos, mas lida numa perspectiva do que causa muitos dos nossos problemas, que são importantes, ok? Mas antes de lidar com eles, eu quero lidar com as causas. E vai ser projetado para vocês o texto de hoje, que é o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. A gente vai ficar basicamente nos versículos 3 e 4. Né? Então, eu peguei esse template de uma apresentação, então é só família legal aqui, tá? Então, não necessariamente compatível com o teor do texto, às vezes, né? Mas olha o que diz aqui o texto que vai lidar com uma das causas principais dos conflitos em todas aquelas áreas ali. Já vou ler para vocês que eu vou tomar minha aguinha, estou precisando. Filipenses 2, versículo 1 diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo quer unidade
numa igreja. Esse é o objetivo dele. Ele está querendo que a igreja seja unida. Olha o que ele diz agora. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós vamos ficar nesses versículos 3 e 4 hoje aqui. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Turma, esse texto não é sobre casamento. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo a uma igreja, a igreja de Filipos, que era uma igreja com muitos conflitos. Aliás, muitos de vocês talvez não são de uma igreja evangélica, vocês vão saber uma coisa. Para estar numa igreja, a teologia cristã evangélica protestante, ela diz o seguinte: só entra em igreja quem é bicho ruim. E o Júlio não me deixa mentir, certo, Júlio? Ele entrou no momento certo. Olha que interessante. Igrejas são lugares em que as pessoas estão crescendo, estão melhorando. Mas elas precisam estar conscientes de que elas são ruins. Quem disse isso? Jesus disse isso. Ele disse o seguinte, em Marcos 2,17. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, estava conversando com os fariseus, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Olha o que Jesus está falando. Para ter um relacionamento com Jesus, precisa ser pecador. Se você é bom, é santinho, talvez a necessidade de um Salvador... É que na verdade a Bíblia diz que não existe, ok? Mas se a gente se reconhece ruim, ok? E a igreja de Filipos é difícil. A igreja que Paulo conhece é uma igreja que está com problemas de unidade, brigas, discussões, divisões... Quase como muitos casamentos. E Paulo adverte que não pode ser assim. E embora esse texto seja aplicado à igreja, que a gente espera que as igrejas, mesmo com pecadores, sejam unidas, é um texto que a gente aplica também ao casamento. Porque espera-se no Novo Testamento também que os casais sejam unidos. E considerando-se que, normalmente, a raiz dos problemas, seja de uma igreja, seja de uma sociedade, seja de um casal, a raiz é a mesma, nós vamos ter que lidar com os mesmos problemas na dimensão em que eles aparecerem. E o texto vai dizer, nada façam por ambição egoísta. Olha lá o que o texto diz. Nada façam por ambição egoísta. O texto começa dando o diagnóstico do que é a causa dos nossos problemas. Ele usa uma palavra, ambição egoísta, é uma palavra só no grego, uma palavra grega, que significa basicamente fazer propaganda de si mesmo. Que eu vou falar para vocês, que eu descobri, né? Grego tem sido meu estudo dos últimos 20 anos, que poderia ser traduzida como propaganda eleitoral. Vote em mim. Vote em mim. Interessante, né? Paulo está dizendo, nada façam de forma a propagar a si mesmo. Muitos aqui são do tempo que tinha um camarada chamado Enéas, você lembra disso? E não me chega no seminário um menino chamado Onéias. E todo mundo falava, e aí, meu nome é Onéias. E no ano seguinte veio um outro chamado Enéas. E aí o pessoal... que chamava Onéias. Vocês conhecem Onéias? Quem conhece? Foi pastor aqui em Atibaia. E aí o Onéias falou, ufa, agora chegou um Enéas legítimo. Aí todo mundo zoava o Enéas, não mais o Onéias, né? Mas ficou marcado, porque o Enéas, ele fazia propaganda dele. Nunca ganhou, acho que ele chegou a ir para a Câmara, né? Muito bom, inclusive médico, não era muito... Hoje o pessoal fala, nossa, a gente zoava e ele falava muita coisa interessante.
Mas essa ideia da propaganda pessoal, ela é mal vista nas Escrituras. É como a pessoa querendo se vangloriar. E ele está dizendo o seguinte, olha, essa coisa que nós temos da gente, eu, mim, essa primeira pessoa do plural, desculpa, do plural tá mal. As múltiplas personalidades, né? A primeira pessoa do singular, nossa, Ademir já teve um choque ali. Professor de português da igreja aqui, ele comigo, ele sofre aqui, né? Essa primeira pessoa do singular, nas Escrituras, ela é a causa de muitos problemas. Esse querer agradar a si mesmo. E a ambição, né, o desejo pessoal. Eu quero ser feliz. Eu quero estar bem. Eu quero do meu jeito. E Paulo vai trabalhar aqui nesse texto dicas para a gente vencer isso. Porque ele vai falar nada. E eu quero trabalhar 3 dicas bem rápidas aqui. Eu sei que nós já avançamos um pouquinho, já a gente vai comer. Mas eu quero trabalhar 3 dicas que o apóstolo dá aqui para a gente começar a trabalhar aquilo que é a causa de muitos conflitos na igreja de Filipos e a causa de conflitos talvez na nossa igreja e seguramente a causa de conflitos na minha casa e na sua casa. E a primeira dica está no versículo, para vencer o egoísmo, a primeira dica está no versículo 2, no capítulo 2, versículo 3, quando ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. A primeira dica é, resumindo, que Paulo está dizendo: você não é a prioridade. Nada façam por ambição egoísta. Eu não sou a prioridade. É isso que ele está dizendo. Cada pessoa no relacionamento tem que entender que ela não é a prioridade. Eu gosto desse texto que ele começa com nada. A palavra que ele usa é uma palavra muito forte na língua grega, que indica que é um nada absoluto. Nada. Não faz nada. Mas isso... Não, nada. Não? Nada. Mas e se eu cuidar do meu corpo porque eu... Não. E se eu for visitar o meu pai e minha mãe porque eu... Não. E se... Sexo... Não. Nada. Interessante. Em um relacionamento, seja na igreja, seja no casal, agradar a si mesmo não é a prioridade. O casamento não é sobre mim, é sobre o outro. Essa é a questão do texto. É interessante que na língua grega não tem a palavra fazer. Ele vai dizer o seguinte: nada em egoísmo e nada por vaidade. Ele não coloca um verbo lá, é interessante. O que ele está dizendo? Não é só o que eu faço. A gente traduz, porque na língua portuguesa precisa de um verbo. Mas é o que eu penso. É o que eu falo. Nada que eu faço, que eu penso, que eu falo, deveria ter o foco primeiro em mim. E é interessante que o único amor próprio que a Bíblia permite no casamento é o amor do cônjuge. É o amar o cônjuge. Até as Escrituras entendem que o casamento, os dois se fazem um. E ela vai afirmar em Efésios capítulo 5, de forma clara, que o marido que ama a mulher, a si mesmo se ama. Quando ele cuida da esposa, ele está cuidando de si mesmo. Eu me lembro, quando eu ia para a escola de Kombi, né? Lá em São Paulo, eu ia, e o pirueiro, minha mãe e meu pai trabalhavam, eu ia de Kombi, e o pirueiro era muito gente boa, um senhor, já deve ser falecido, né? Nós estamos falando de 37 anos atrás, mais ou menos, né? Então ele já tinha uns 60, né? E 8, né? Senão ele tá no Guinness, podia um homem mais velho, ele ia aparecer hoje, mas enfim. E ele falava assim: olha que interessante, se eu não for para o céu, ninguém mais vai. Cara, ele falou assim: eu sou alguém assim. E ele era muito bom mesmo. Mas eu me lembro que uma vez fecharam a Kombi.
Eu vou mostrar o dedo mindinho, tá? Mas ele chegou, olha aqui, fez assim. Rapaz, esse vai pro céu. Não vai. Entende o que eu estou dizendo? Mas a gente tem essa ideia de que a gente merece. Eu sou bom, eu mereço. O que o texto está dizendo é que essa motivação, ela não é válida. Ela não é válida. Num relacionamento, até na igreja, eu não sou a prioridade. Sempre o outro. Muitas brigas de casal são assim. Você faz assim. Vou fazer até uma vozinha, né? Mas eu não. Normalmente a gente pega a área que o outro é mais fraco. Porque a gente é diferente. Você vive fazendo tal coisa, mas eu jamais faria isso. A sua família é assim. Mas a minha... Observa que é isso que ele não quer. Nada. Olhando para mim primeiro. O relacionamento precisa ver o outro como prioridade. E ele começa com esse nada. Aplicando eventualmente uma área ou outra. No dinheiro, sabe, antes de separar o dinheiro, a gente separa o dinheiro para as nossas coisas. Eventualmente, a gente recebe lá dos parentes um dinheirinho de aniversário. É bom, né? Eu gosto de receber um dinheirinho de vez em quando de aniversário. Sabe aquele dinheiro que você vem assim, vamos... Eu tenho minha listinha de coisa lá. Já comprei chapéu. Vocês não viram ainda, né? Eu já comprei livro. Eu já tenho, quando chega o dinheirinho, né, em julho, eu já sei mais ou menos, né? Já comprei cachorro. Foi meio conversado, assim, mas foi um cachorro. Já comprei outras coisas, enfim. Mas é interessante, até tem gente que eu conheço, não vou falar quem, assim, né? Que recebe presente, assim, e compra coisa para filho. Engraçado, né? Mas acho que é essa a ideia. É alguém tão altruísta que entende que mesmo podendo, não é errado comprar para si mesmo, mas tem a ideia de que o outro é prioridade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. E é o que o texto continua, ele diz, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Para a gente vencer o egoísmo, não é só que o outro é prioridade. Ele deixa claro. O outro está acima. Está acima. Considerem os outros superiores. Ele usa a palavra para humildade. Essa palavra que é usada aqui, humildemente, ali em cima, ela significa literalmente aquele que coloca a barriga no chão. É a junção de duas palavras, a palavra chão e a palavra barriga. E é uma expressão que mostra que alguém que está basicamente olhando para os outros e tem que olhar para cima para olhar para os outros porque está com a barriga no chão. E é interessante que no cristianismo bíblico, essa questão do servir, colocando os outros acima, ela é o que Jesus ensinou. As pessoas não fazem, muitas vezes não fazem, mas é o que Jesus espera. Em Lucas 26, por exemplo, surge uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles era o maior. E Jesus diz assim, Lucas 26, 25, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. No mundo político é assim, quem reina é bom. Mas vocês, Jesus fala para os discípulos, não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como aquele que mais serve, ou que serve. No reino de Deus, a grandeza está em servir e não em ser servido. Por quê?
Porque o outro é superior, o outro está acima. Assim, na igreja, quem lidera serve mais. Quem é um diácono serve bastante. Crentes são servos. E na igreja, maridos servem a esposa. E esposa servem os maridos. Eu sei que isso é contrário, muita igreja sequer prega isso hoje. Mas isso é mais pura teologia bíblica. E o texto bíblico está dizendo: a gente lida com o outro sendo o outro superior. Ou seja, nenhum de nós deveria empinar o nariz nos relacionamentos. O outro está acima. A briga de casal ideal seria assim: querida, vamos na casa da sua mãe? Não, meu amor, eu quero na casa da sua mãe. Não, na sua mãe. Na sua mãe, querido. A questão da intimidade do casal, ela deve ter uma frequência sempre observando o cuidado com o outro. E isso é interessante que sempre tem no casamento uma discrepância, e sempre não, mas é comum. E muitas vezes só um lado cede. Mas o texto está dizendo, sabe quem cede? Os dois. Porque o outro é superior. Essa é a questão. O outro está acima. E o marido chega em casa, a esposa também, não sei, eventualmente, mas muitos de nós têm rotinas, às vezes, de muita saída e tudo mais, um monte de pipi no trabalho, mas veja como funciona a dinâmica com o filho da questão do superior. Você chega em casa, homem ou mulher, cansado. Só você? Não, todo mundo chega cansado. Às vezes pega trânsito, foi para São Paulo, voltou, acordou cedo, e aí chega e o filho está lá e quer atenção. Tudo que você quer fazer é chegar, tomar um banho quente, aí queima o chuveiro. Seu Carlos, pode vir? Não, hoje não dá. Não? Toma um banho frio. Então já não começou legal. Chega, quer um banho quente, uma comida quente. A comida está queimada. E o filho vem brincar. Tudo que você queria, você nem gosta, mas assistir William Bonner ou algum outro jornal que você assiste. E só sentar no sofá e falar... E aí vem a criança. Pai, você viu, não sei o que lá, vamos conversar, vamos brincar, não sei o que lá. Se a gente colocasse até uma criança como superior, se seu chefe te liga às 9 da noite, nesse dia que você tomou um banho frio, a comida queimou, você está sentado no sofá e fala, eu preciso da apresentação para amanhã. Mudou, os clientes vão vir, você consegue? O que você responde? Oi? Que horas? Meia-noite, te entrego 11h30. Né? Mas para os nossos filhos, a gente não faz. Moleque, amanhã, tá doido? Tô cansado, meu. É interessante, né? O outro está acima. Eu que falei do filho porque a gente normalmente considera ele abaixo. E o texto termina com uma última ideia aqui de como vencer o egoísmo. Olha lá. Então não é só você não é a prioridade, o outro está acima, que é um passo a mais. Então, primeiro é uma negação, o segundo é algo positivo, o outro está acima. E o outro junta as duas ideias, olha o que ele diz. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Por que ele diz isso? Olha, ele está dizendo, eu não espero que você agora pare de viver, não vou nem tomar banho, né? Porque eu preciso cuidar do outro. Não, você vai cuidar de si mesmo, mas agora coloca o outro na prioridade. Junta o interesse. Eu esse ano, de maio para cá, eu comecei um processo de reeducação alimentar. Então, se eu ganhei o bis por causa da diferença dos quilos aí, no começo do ano eu teria ganhado de lavada, né? Porque eu já perdi alguma coisinha, né, Glaucinho? Então, uns 8 quilos aqui, enfim.
Mas como que é o processo? Chega o meu horário de comer, eu vou lá para a geladeira, a gente faz a refeição do almoço e faz do jantar, e já deixa para o jantar. E aí eu separo 130, tem a balancinha, eu separo 130 gramas de arroz, uma boa concha de feijão, 200 gramas de proteína, vejo se tem uma saladinha, vou lá no micro-ondas, 1 minuto e meio, toca lá, venho com o meu pratinho, pego o meu molhinho de pimenta, jogo lá, sento e como. Todo dia. Hoje não, que a gente vai comer especial aqui, né? Então hoje está liberado, né, Glaucio? A Dani nunca precisou chegar para mim e falar: querido, você esqueceu de jantar. Oh, coitado. Não acredito. Você esqueceu de si mesmo. Oh, querido, você estava tão preocupado em cuidar de nós que você não toma banho, que você não vai jogar videogame, que você não brinca com as coisas que você gosta, que você não lê seus livros. A gente cuida da gente. O que ele está dizendo é o seguinte: sim, tudo bem. É melhor. Corta os pelos da orelha, é bom. Né? Mas cuida dos interesses do outro também. É legal fazer o jantar e falar: querida, posso fazer o seu pratinho? Eu tenho meu horarinho. Querido, hoje eu vou comer depois com as crianças. Pode ser? Pode. Mas vamos sim. Porque o outro compõe agora uma prioridade, sabendo que eu vou cuidar de mim. Ninguém vai morrer de fome, fica tranquilo. Aplicando essas 3 perspectivas do egoísmo, aquelas 4 áreas, um orçamento, o dinheiro, ele tem que entender que cada um tem que pensar no outro, porque já vai pensar em si mesmo. Nos filhos, a minha sugestão pastoral, a gente vai lidar com filhos em alguma outra reunião de casais, é que o casal estabeleça um padrão. Mas a gente não chega num acordo. É melhor um acordo ruim, ouçam isso, do que acordo nenhum. Para educar filhos, é melhor um acordo ruim do que um acordo nenhum. Nós vamos dar para vocês um acordo bíblico, vocês avaliam. Mas é melhor os dois estarem juntos numa decisão do que cada um fazer uma coisa. Familiares. A gente tem que descobrir, a gente conversa muito lá em casa e estamos tentando melhorar nesse aspecto, é que os pais do outro também morrem. E a gente vai chorar quando o pai do outro morrer. Os cunhados do outro lado são irmãos. Dói. São pessoas que foram criadas juntas. Talvez para um cônjuge é importante ver. E está tudo bem. No sexo, quem quer menos deve se lembrar de cuidar de quem quer mais. E quem quer mais deve lembrar de que ele deve diminuir o ritmo e esperar tranquilamente o seu momento, se tiver. O que eu estou dizendo com tudo isso? A gente briga por essas coisas. Não porque elas em si são um problema. A gente briga com essas coisas porque a gente é egoísta. Aí você vai estar achando: que bonito o que esse pastor falou, né? Que legal, bonito, né? Mas não é fácil. É bem difícil. E eu vou falar: não é difícil. É difícil. Eu falo: não é difícil. Você vai falar: mas é difícil. Eu falo: não é. Para mim, não é que é difícil. É muito difícil ou quase impossível. Dependendo do casal, é impossível. Eu vou explicar para vocês por quê. Fazer essas coisas no casamento aqui, que estão aqui, não é que é difícil. É muito difícil. Em alguns casamentos é impossível. Na verdade, tudo que eu disse agora, espero que tenha utilidade para você, era para chegar nesse ponto aqui. De que vai ser difícil ou, em alguns casos, impossível. Você fala: mas como impossível? Nós não lemos Filipenses 2, 3 a 4? Está vendo aqui? Esses numerinhos aqui?
Eu quero ler a continuação desse texto. Eu quero ler a continuação. Olha o que a continuação desse texto diz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual ou a que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante a homens. Jesus, na sua glória, sendo Deus, se tornou gente. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Não é só gente não que ele é. Agora ele se humilhou a ponto de, e foi obediente até a morte. Puxa, ele, sendo Deus, se torna gente. É humilhante ser gente. Ele é Deus. Mas agora vai para um passo a mais. Ele morre. E ele dá um passo a mais. Não é morte qualquer, é uma morte de cruz. A morte mais humilhante da história. Morte reservada para bandidos. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. O que eu estou dizendo aqui? Olha o que eu estou dizendo. Peguei vocês, não? O padrão de considerar os outros superiores não é um padrão humano. É o padrão de Jesus, só de Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Entende o que o texto está dizendo? Na igreja, esse considerar o outro superior, mas é Jesus que fez isso. E por que eu disse que é muito difícil e às vezes impossível? Nas Escrituras, a gente só consegue um padrão de crescimento em deixar o nosso egoísmo natural de lado quando a gente conhece pessoalmente o que esse Jesus fez. O que eu estou dizendo? Não é que vai ser difícil porque falta amor. Talvez não falte amor. Não vai ser difícil porque falta vontade, porque talvez não falte vontade. Não vai ser difícil ou impossível porque falta tempo. Que tempo a gente arranja? Olha o que eu vou falar. Talvez no seu casamento isso seja muito difícil ou impossível, porque eventualmente nos falta uma pessoa. Que é a pessoa de Jesus no nosso lar. E eu não falo só para quem não é crente, para quem é crente também. Às vezes, a última pessoa que entra na nossa casa, no dia a dia, é esse Salvador aqui. Porque se ele estivesse habitando a nossa vida todos os momentos, lembrando do que ele fez para salvar pessoas. Olha, ele se fez menor do que eu porque ele morreu a morte que eu deveria morrer. Ele não cuidou dos próprios interesses, a saúde dele, a vida dele não foi prioridade, ele priorizou a igreja pela qual ele ia morrer. Ele é aquele que se humilha. Ele colocou os interesses dos outros à frente dos interesses dele, da própria vida. E se a gente tivesse essa consciência o tempo todo, ia ser mais fácil. Continua sendo difícil, mas ia ser um pouco menos difícil. O problema é que muitas vezes Jesus sequer entra nas nossas casas. Aí realmente fica difícil. A minha oração pela minha família e pela sua hoje é que para iniciar esse processo, que vai durar tipo uma vida, da gente começar a trabalhar essas questões do egoísmo que vão bater nas relações familiares, na questão dos filhos, na questão do dinheiro, na questão do sexo, na questão do que for. Isso precisa começar com um relacionamento de cima para baixo, que é com a pessoa de Jesus. E eu vou orar pela minha família e pela sua, para que esse exemplo de Cristo se torne algo muito pessoal, que você convide Jesus para a sua família. E a partir daí, comece o grande processo de lembrar que nós não somos a prioridade, que o outro está acima e que o interesse do outro também importa. Eu vou orar então. Senhor Jesus, muito obrigado pelo tempo juntos aqui.
Lamento, Senhor, muitas vezes que eu, o Senhor sabe, Dani também, como muitas vezes o que comanda a nossa vida não é o exemplo de Jesus, não é a pessoa de Jesus, mas é o egoísmo, o querer as coisas para si, o não priorizar o outro, o não considerar o outro superior a si mesmo. Mas, Senhor, eu sou grato pelo que Jesus fez, deu o exemplo de quem Ele é e do que Ele pode fazer na sua humildade, salvando pessoas que confiam nele. O meu pedido aqui é que Jesus seja o Senhor de cada casa representada, cada família aqui. E sendo o Senhor, que nós tenhamos o exemplo de Jesus, vívido e vivo na nossa memória todos os dias, para a cada dia crescer no cuidado do outro em vez do egoísmo. Esse é o meu pedido e gratidão em nome de Jesus. Amém. Turma, esse que eu tinha